Bom, meus amigos, assim, como o Anselmo disse, eu sou coronel da reserva, tive 30 anos, ao longo de 30 anos eu servi ao Exército Brasileiro, e eu tenho certeza que desde que eu fui para a reserva, nesses últimos 7 anos, o Exército não mudou a sua forma de agir, particularmente no que se refere a esse tipo de ação. Infelizmente, é comum ocorrerem roubos de armamento dentro dos quartéis. Nós temos aquilo que nós chamamos de efetivo profissional, são aqueles militares que efetivamente fazem parte da força do Exército Brasileiro, são militares profissionais, mas nós temos também um efetivo variável, que a todo ano acorre às fileiras do Exército para a prestação do serviço militar obrigatório. E sobre esses, particularmente sobre esses, nós temos pouco controle. Esses jovens, ali a partir dos 18 anos, eles são representativos da sociedade brasileira. E, infelizmente, nós temos parcela da sociedade brasileira que é ligada ao crime. E alguns desses chegam até o Exército e cometem, então, alguns desvios, e parece ter sido isso que aconteceu no quartel lá de São Paulo, no Arsenal de Guerra. Ora, é um acontecimento triste, é um acontecimento que não deveria ocorrer, ocorreu, mas todas as medidas decorrentes desse acontecimento foram tomadas. Eu lembro que 2 generais de exército, mais alto posto da força, estiveram diretamente envolvidos nessa questão, tanto o comandante militar do Sudeste, como o próprio chefe do departamento logístico, tomaram as medidas necessárias e o problema ele foi contornado. E eu tenho certeza que medidas que evitarão a ocorrência de mais uma ação dessas também foram tomadas. O comandante foi exonerado, os militares envolvidos foram conduzidos pela justiça, então todas as medidas possíveis foram tomadas e o armamento foi recuperado. Eu lembro que a ação como polícia judiciária militar das Forças Armadas, particularmente do Exército, ela é muito restrita e se resume simplesmente aos crimes previstos como crimes militares, no Código Penal Militar. Então, o grande encargo de investigação desse tipo de ocorrência cabe e coube também nessa questão à Polícia Civil, que fez um trabalho absolutamente meritório e que em pouco tempo conseguiu descobrir o caminho que foi dado a essas armas e conseguiu encontrar, então, aonde elas estariam escondidas. Ora, o que caberia ao Exército é fazer, então, uma operação de resgate desse material. Mas, e isso é histórico, isso normalmente acontece. Casualmente, eu nunca participei de uma atividade dessas, porque a minha especialização é outra, eu sou de comunicações, e esse tipo de atividade é desenvolvida mais por armas combatentes, principalmente pela Polícia do Exército, que é desempenhada pela infantaria. Mas eu tenho um irmão, também coronel da reserva, que foi comandante do pelotão de investigações criminais da Polícia do Exército do Rio de Janeiro, onde ocorre a maior parte desses casos, e meu irmão já subiu o morro em busca de armamento. O que acontecia? Quando o Exército estava preparado, estava prestes a fazer o desencadeamento da operação, misteriosamente esse material sempre aparecia e alguém da operação era avisado por um informante, por alguém da comunidade, não diretamente envolvido com o crime, onde estaria esse armamento. O Exército se deslocava até lá, realmente encontrava esse armamento e a atuação, então, não era mais justificável. O Exército não poderia nem legalmente mais atuar naquela área. E isso ocorre por quê? Porque não é de interesse dos elementos das facções criminosas que o Exército atue naquelas áreas que eles controlam, até porque isso prejudica os negócios. Então, muito antes que o Exército comece a sua atuação, os próprios membros dessas facções já entregam o destino do armamento, até porque o custo-benefício seria muito maior. Infelizmente, nós vemos que temos, inclusive, autoridades federais, consta na próxima pauta, envolvidos no tráfico de armas, e sai muito mais em conta para os criminosos comprarem essas armas através desse tráfico ilegal do que simplesmente sequestrá-las, roubá-las do Exército
e ter, então, prejuízo nos seus negócios através da atuação militar. Infelizmente, desde um primeiro momento, essas informações elas estão sendo divulgadas pela grande mídia de uma forma absolutamente tendenciosa. Então, dizem que foram 21 metralhadoras, isso não é verdade, não foram 21 metralhadoras, foram 13 metralhadoras e 8 fuzis automáticos leves, que evidentemente não são metralhadoras, são fuzis, é a arma de dotação comum do Exército. E esse material, isso não é destacado pela imprensa, esse material, ele quando recolhido para o parque de manutenção, ele está absolutamente inservível. Então, esse material, na verdade, não prestava para nada. Mas poucas notícias são dadas nesse sentido. Pelo contrário, quanto mais se consegue valorizar esse tipo de informação, até mesmo com um ataque à própria Força Armada, parece que mais visibilidade a imprensa dá para esse tipo de notícia. A conclusão que eu chego é que tudo que poderia ser feito pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército, com relação a esse caso infeliz, foi feito. E a imprensa fez também aquilo que costuma, que é a tempestade em copo d'água e atuar no sentido político. Não é à toa, todos nós lembramos aqui como Lula foi recebido pelo Bonner no Jornal Nacional. Ele não deve mais nada à justiça. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.